Hora de pegar o seu papel e caneta, porque a gente vai falar sobre como as redes sociais, elas tornam a sua vida muito complexa. Tornam a sua vida muitas vezes num momento de muita baixa autoestima. É sobre isso que a gente vai falar agora. As redes sociais, claro, elas são hoje necessárias. Por exemplo, nós estamos aqui conversando através de uma rede social e eu não sou aquele que amaldiçoa a internet e a rede social. Eu acho que a internet e a rede social ela tem coisas muito positivas para nossa vida cotidiana, aproxima pessoas. Porque, por exemplo, o que eu faço aqui todos os dias é, por exemplo, dar uma palestra de 45 minutos, 1 hora por dia, todos os dias. E antigamente, para fazer essa palestra, você teria que, por exemplo, se deslocar ao local onde eu estaria dando essa palestra. E nem sempre isso é possível. Então hoje, por exemplo, temos pessoas aqui de São Paulo, temos pessoas de Minas Gerais, temos pessoas do Nordeste, da região Norte, temos pessoas de fora do Brasil que estão ouvindo o que eu estou falando, ou seja, a internet, ela trouxe essa proximidade. O problema é que as redes sociais, elas têm um objetivo. As empresas que dirigem as redes sociais, são donas das redes sociais, elas, claro, têm um objetivo comercial. Elas querem que você fique aqui o maior tempo possível. Por quê? Porque ela vende publicidade. E ela vende publicidade baseado no tempo que você fica aqui. Então, por isso que você ficar numa rede social como o Instagram por muito tempo é, digamos, normal. Acaba sendo normal. E por que se torna normal? Porque existe uma palavrinha chamada algoritmo, que é um código que essas empresas têm e elas conseguem entender o seu comportamento. Elas conseguem entender do que você gosta de ouvir, de ver. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se você está entendendo isso. Então não dá para a gente viver, a gente até pode, algumas pessoas até conseguem viver totalmente afastadas da rede social. Só que talvez você hoje não tenha o controle disso. E isso é perigoso. Isso é muito perigoso quando você não tem o controle, quando você não tem a intenção de fazer algumas coisas, de assistir algumas coisas. Então, esse algoritmo ele vai dando para você aquilo que você quer assistir. E aí você fica cada vez mais entretida. Você fica ali recebendo, e eu quero que você escreva essa palavra, dopamina. Dopamina é uma substância química aqui do seu cérebro que te dá prazer, que te traz uma espécie de felicidade momentânea. E se você olhar bem, as redes sociais, elas trazem isso. Para quem fica muito tempo na rede social, é como se você precisasse desse combustível para sobreviver. Então as doses de dopamina, elas vão te mantendo preso aqui nesse meio. Tudo bem? Faz sentido isso para você? E o que acontece? Acontece que muitas vezes você cai nessa armadilha. Uma praga chamada comparação. Escreva aqui, comparação. A comparação, ela muitas vezes, ela vai trazer para você um impacto negativo na sua autoestima. Porque a comparação, ela é muito injusta. E você acaba caindo nessa armadilha. Porque nas redes sociais, as pessoas, elas expõem apenas o seu lado bonito. Faz sentido isso para você? Elas expõem apenas aquele recorte que elas querem mostrar. É um recorte editado, é um recorte com filtros, é um recorte que parece que a vida dessa pessoa é perfeita. E talvez até seja, mas muita gente finge. Muita gente finge. Eu tenho uma enorme dificuldade, para você que me acompanha aqui, eu tenho uma dificuldade, e eu vou confessar ela para você agora, de mostrar, por exemplo,
algumas coisas que eu poderia fazer, que muita gente no meu nicho faz, que é mostrar, né, o carro que eu tenho, mostrar as viagens que eu faço, mostrar as comidas que eu como. Mas por que eu não faço isso? E eu não quero condenar quem faz, tudo bem? Eu acho que cada um... O estoicismo me ensinou muito isso. Não julgar. O estoicismo e a hipnoterapia. Não julgar. E eu não faço isso por quê? Porque, primeiro, que eu tenho alguns conhecimentos sobre como a mente funciona. E eu lido com pessoas o tempo todo. Hoje a gente tem aqui no Instagram, acho que 30 mil pessoas. E eu sei que a maioria das pessoas que está aqui não está 100% feliz. A maioria das pessoas vive os seus sofrimentos e batalhas. E eu acredito que eu preciso ser responsável. Porque se eu fico alimentando um desejo, se eu fico alimentando uma comparação, eu sei que eu vou, na verdade, te machucar. E o meu objetivo, o meu propósito não é esse. O meu propósito é todo dia estar aqui para gerar para você reflexões, para que você tome decisões na sua vida. Por isso, esse é o meu compromisso de estar aqui todos os dias de segunda a sexta, às 8 horas da manhã. É gerar reflexões para que você tome a decisão. Por quê? Escreva aqui. Tudo começa por uma decisão. Tudo começa por uma decisão. Você ainda não mudou a sua vida porque você ainda não decidiu fazer essa mudança. Você não decidiu. Não são as circunstâncias que te impedem de mudar a sua vida, e sim a sua falta de decisão. E tudo bem, essa decisão ela vai sendo construída. Tem pessoas aqui que, por exemplo, que já fizeram, por exemplo, a hipnoterapia comigo. Já fizeram a blindagem emocional, estão na minha mentoria. E tem pessoas que ainda não, e tá tudo bem, cada um tem o seu tempo. Cada um tem o seu tempo. Porém, é inegável, você só vai mudar a sua vida quando você decidir por isso. Então, o meu papel aqui, como terapeuta, como treinador de pessoas, não é gerar inveja, não é gerar um desconforto. Por quê? Porque quando você olha a vida perfeita de alguém na rede social, é inevitável que você compare com a sua. E essa comparação ela é extremamente injusta. Porque é você comparando o seu bastidor caótico, bagunçado, desorganizado, cheio de estresse, com um palco recortado da vida de alguém. Isso faz sentido para você? É por isso que eu tenho essa dificuldade de mostrar. Vou mostrar aqui o meu almoço. Não estou dizendo que eu não faça, mas é muito raro eu fazer isso. Por quê? Porque eu sei que isso pode mexer com você e te machucar. E como eu disse há pouco, eu não quero condenar quem faz. Cada um sabe o que faz e está tudo bem. Só que eu sei o quanto essa comparação ela é nociva. Por quê? Porque, entre outras coisas, essa comparação cria uma desvalorização na sua própria vida. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho. Você começa a desvalorizar as suas realizações pessoais. Você começa a achar que tudo que você faz é menor. Por quê? Nossa, a outra pessoa lá faz isso, ela já teve o resultado X e ela está muito bem de vida e eu não. E você começa a desvalorizar aquilo que você tem, por exemplo, de conhecimento. Você passa a desvalorizar as suas conquistas. E isso vem de uma comparação que é totalmente irracional. É uma comparação que não faz nenhum sentido. Porque, como eu disse, é você comparando um palco recortado onde essa pessoa ela não está mostrando quem ela é de verdade. E, infelizmente, na internet, nas redes sociais, tem gente que finge muito bem. Finge muito bem.
Eu já recebi, de verdade, eu recebi proposta de uma agência uma vez, eu não vou falar o nome da agência aqui, que a agência falou para mim o seguinte: olha, o que você acha de tirar fotos num jatinho? Eu falei, por quê? Por que eu tiraria fotos num jatinho? Não, porque isso vai melhorar a sua imagem, porque as pessoas vão ver você como uma pessoa de sucesso, uma pessoa que tem um jatinho. Mas eu não tenho um jatinho. Eu não tenho um jatinho. Talvez um dia até tenha, mas hoje eu não tenho um jatinho. Por que eu quero fingir ser uma pessoa apenas para vender mais para você, para que você ache que pelo fato de eu ter um jatinho, eu sou uma pessoa de sucesso e super competente? Os estoicos, presta muita atenção, os estoicos diziam que a gente precisa ser mais ser do que ter. Isso não significa viver na escassez, não significa você não querer conquistar bens materiais. Isso faz parte do processo. Porém, quando você dá mais ênfase a ter ou parecer alguém de sucesso, você não está sendo verdadeiro. Você não está sendo honesto. Você não está sendo honesto com você mesmo. Você está sendo um personagem. E esse personagem, ele não se sustenta no longo prazo. Tudo bem? Faz sentido? Não se sustenta. E é por isso que você tem que tomar muito cuidado, porque você talvez fique olhando aí na rede social pessoas que você segue, pessoas que mostram uma vida perfeita, e você fica se desvalorizando. Você fica desvalorizando as suas conquistas. Você fica se auto-sabotando. Muito da autossabotagem que existe hoje, talvez na sua vida, vem dessa comparação que acontece todos os dias nas redes sociais. Porque você provavelmente segue pessoas do seu mercado, pessoas do mesmo nicho de trabalho. E aí você fica olhando essas pessoas mostrando recortes de sucesso, de prosperidade, de jatinhos, de carros importados, e aí você fala o seguinte: nossa, eu não sou tão boa quanto essa pessoa, porque eu não tenho um jatinho, porque eu não tenho um carro importado, porque eu não estou viajando pela Europa, então eu sou menor. E não, provavelmente você tenha o mesmo conteúdo, o mesmo conhecimento que essa pessoa. Muito provavelmente. Só que enquanto você fica bebendo dessa fonte da comparação, você se desvaloriza. E você não enxerga o potencial que você tem, o que traz para você muita frustração. Por isso que a comparação é uma grande maldição. E a rede social hoje, ela se torna uma fonte inesgotável disso. Só que cabe a você decidir. Porque a rede social, ela não entra na sua vida sozinha. O algoritmo é você. O algoritmo que hoje o Instagram usa para te manter cada vez mais tempo dentro da plataforma foi criado por você. Porque você foi curtindo coisas e você foi dando informações para essa rede social para que ela falasse o seguinte: nossa, você gosta desses assuntos aqui, então eu vou mostrar para você esses assuntos. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Então entenda que essa comparação te leva à desvalorização e te leva também muitas vezes a sintomas como a ansiedade e o estresse. Por quê? Porque você tenta alcançar algo que talvez nesse momento seja inalcançável. Porque você, dentro dessa comparação, você olha e fala o seguinte: nossa, eu tenho que fazer muitas coisas para alcançar ali. E talvez você não esteja preparada nesse momento. Você não esteja preparada nesse momento. E na vida tudo se trata de preparação. É o quanto mais preparada você está,
é que faz com que você chegue ao teu objetivo. Enquanto você permanece dentro dessa comparação, essa ansiedade vai crescer dentro de você. Por quê? Porque hoje existe muita oferta de coisas rápidas, você já percebeu isso? Mudanças de vida milagrosas. Sim, Lisiane, nossos jovens são os mais afetados pela rede social. Mas eu não digo que são só os jovens não, viu, Lisiane? Os adultos também. O jovem porque talvez ele não tenha maturidade emocional para lidar com algumas coisas. Obrigado, Cabral Festas. Talvez ele não tenha maturidade emocional para lidar com isso. Porém, os adultos também. Porque essa comparação tira muitas vezes a ação, gera procrastinação, gera ansiedade, gera um estresse desnecessários. Porque existem tantas fórmulas mágicas vendidas aí, você já deve ter visto. Por isso que eu sempre bato na tecla. Preparação. Escreve aqui, coragem é ação com preparação. Coragem é preparação, é ação com preparação. E não existe mágica. Seria muito bom se existisse realmente que em 7 passos você muda a tua vida. Seria maravilhoso. Mas não é assim. Esses 7 passos podem ser uma preparação. Mas se você não agir, de nada vai adiantar. Então talvez hoje a sua ansiedade esteja te adoecendo. Por quê? Porque você está se comparando o tempo todo com pessoas que talvez estejam há mais tempo que você. Por exemplo, você sabe qual a diferença entre você que está aí me assistindo e eu que estou aqui falando? Só tem uma diferença. Só tem uma. Eu não nasci, eu não sou uma pessoa especial, eu sou tão humano quanto você. Faço xixi, faço cocô, ronco, como, erro pra caramba, acerto. Sou tão humano quanto você. A nossa diferença nesse momento é, eu comecei antes nessa trilha do autoconhecimento do que você. Eu comecei antes. E talvez tenha um segundo fator, eu sou consistente. É a única diferença entre a gente. É a única diferença. Então, quando você fica se comparando com outras pessoas, você acaba adoecendo. Por quê? Porque isso vai te gerar muita ansiedade, por exemplo. E faz com que você também foque tudo o que você faz pelo lado negativo. Isso tem a ver com a desvalorização que a gente falou há pouco. Você foca sempre o lado negativo. Não vai dar certo. Eu não sou capaz. Eu não sou bom o suficiente. Alguém já sentiu isso? Escreve eu aqui se você já sentiu isso. Um foco no lado negativo. Por quê? Porque você olha apenas para essas pessoas de sucesso que estão vendendo recortes, edições de uma vida perfeita. É por isso que, como eu disse há pouco, eu tenho essa dificuldade de mostrar a minha vida perfeita, até porque não existe, mas existem recortes perfeitos sim, existem. Quando eu tô com as minhas filhas, com a Janu, quando eu tô, por exemplo, numa conversa com a minha filha Lorena, que é hoje com 15 anos, conversas profundas, quando a Joana ainda me pede um certo colo, porque ela tá vivendo algum desafio. Isso para mim são momentos perfeitos. Só que se eu fomento isso para você, eu sei que eu tô alimentando uma comparação que não vai ser benéfica. E o meu papel aqui, como eu disse, é gerar reflexão. O meu papel aqui é fazer com que você se mexa, que você tome uma decisão para mudar a sua vida. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber se isso faz sentido para você. A gente está falando aqui sobre a maldita comparação. E daqui a pouco eu vou falar
a melhor estratégia para você se blindar disso, para você não ficar refém das redes sociais e se machucando no teu dia a dia. Tudo bem? Porque enquanto você permitir essas comparações, enquanto você permitir se machucar com isso, a tua vida não anda para frente. Não anda para frente. E gera para você também isso daqui, ó, presta atenção. Uma distorção da realidade. Você começa a enxergar uma realidade meio que paralela. E principalmente a sua autoestima. Porque a autoestima é a maneira como você se vê. É a maneira como você se enxerga. É a maneira como você se trata. E você talvez esteja se tratando muito mal, com palavras duras. Você talvez esteja se tratando muito mal, porque você está se comparando o tempo todo com recortes nas redes sociais. Edições muito bem feitas. Perceba, ninguém mostra suas derrotas na rede social. Me fala uma pessoa que mostra as derrotas dela. Ninguém mostra. A pessoa está sorrindo por fora e chorando por dentro. Tem uma foto, é que eu não trouxe ela aqui hoje, que é uma foto maravilhosa. Deixa eu pôr aqui que eu vou mandar aqui para a gente colocar aqui. Você já deve ter assistido o filme Coringa. Você já assistiu o filme Coringa? O último, né? O Coringa... O filme se chama Coringa, né? Que é o filme que tem essa imagem aqui. Eu vou colocar aqui, deixa eu mandar aqui para você. Vou colocar aqui na tela. Que é uma foto emblemática. 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 Deixa eu compartilhar aqui a tela. Que o ator, o Joaquim... Agora sim. Essa foto aqui, ó. Essa foto traduz muito do que é a rede social. Faz sentido isso para você? Traduz muito a rede social hoje. E você fica se comparando com gente que está sorrindo por fora e chorando por dentro. Olha a lágrima escorrendo nos olhos. Você fica se comparando com recortes. E isso, claro, distorce a sua percepção, a sua autoestima. Por isso que você precisa entender que a melhor comparação que você pode fazer é essa daqui, ó. Com você. Essa é a real e verdadeira comparação que você precisa fazer. A comparação com quem você foi ontem, por exemplo. Porque quando você se compara com a sua versão anterior e não com os outros, aí sim você tem a chance de evoluir e de crescer. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Essa é a melhor maneira de você se comparar, de você usar a comparação a teu favor. Porque você sabe o que você está vivendo e passando. E você precisa colocar intenção também para melhorar. Não adianta você não fazer nada para melhorar. Não adianta você não agir. É por isso que eu falo, sem ação não há transformação. Escreva aqui. Sem ação não há transformação. Você não transforma nada na sua vida se você não agir. Se você realmente não colocar intenção nisso. Não adianta você comprar 100 livros e não ler nenhum. Não adianta você comprar um monte de curso e não realizar esses cursos. Está na hora de você começar a colocar intenção na sua vida.
e a intenção de sair do sofrimento que você está há tanto tempo. Isso não é vida. Isso não é vida. Isso está fazendo sentido para você? Coloca aqui se isso faz sentido para você. A Marta tem uma frase de Charles Chaplin. Adoro andar na chuva porque não vem que estou chorando. Mais ou menos isso. Ótima frase. Não conhecia essa frase, mas é perfeita. É perfeita. Nas redes sociais hoje, a gente vê muito isso. As pessoas fingindo. E você está se comparando a um palco que nem sempre existe. Todo mundo tem os seus problemas, claro. Só que, quando você... Legal, William, não faz sentido, perfeito, não há problema. Quando você se compara com pessoas que estão ali, muitas vezes mostrando apenas um retrato, apenas uma edição de uma vida perfeita, é só você que se machuca. Você precisa colocar intenção na sua vida. Essa intenção é que vai mudar. Tudo começa por uma decisão. Tudo começa por uma decisão. Não há como você transformar a sua vida se você verdadeiramente decidir por isso. Não decidir por isso. Você precisa tomar essa decisão. Viver na comparação só traz para você sofrimento. Somente sofrimento. Está na hora de você se priorizar. Está na hora de você entender que olhar esses palcos reluzentes não te levam a lugar nenhum. Eles podem te inspirar. Mas talvez hoje a sua autoestima esteja tão abalada que isso só vai te machucar. E eu vou te dar a melhor dica que eu posso te dar hoje para você parar com essa comparação. Tem um botãozinho no Instagram que se chama seguir. Começa a fazer uma limpeza no seu Instagram. Começa a tirar pessoas que talvez elas, quando você olha para o post dela, para o story dela, alimenta essa comparação. Entende isso? Há um tempo atrás, eu seguia, sei lá, mais de 1000 pessoas. Aquela coisa, você vai seguindo. Hoje, acho que eu tenho menos de 80 pessoas que eu sigo. E, na verdade, eu até quero reduzir para mais. Por quê? Porque eu sei que algumas pessoas, e principalmente do meu nicho, se eu ficar olhando o tempo todo para elas, eu não consigo ser autêntico, entendeu? Porque eu sempre vou usar aquela pessoa como uma referência. E não tem nada de errado você modelar alguém, você se inspirar, como no meu início de carreira. Claro que eu olhei muitas pessoas, eu modelei, eu entendi o que faria sentido para mim, o que não faria. Mas eu deixei de seguir muitas pessoas. Por quê? Porque essa comparação, ela era maléfica para mim. Porque eu olhava, por exemplo, um cara que eu admiro muito, como Tony Robbins. Tony Robbins, para quem não sabe, é, na minha visão, o maior treinador comportamental do mundo. É um cara incrível. E eu olhava o Tony, olhava os eventos do Tony, olhava o que ele fazia e falava o seguinte: nossa, eu tenho aqui só 30 pessoas fazendo uma live. E aquilo me machucava. E aquilo me machucava muito. Isso me ajudou a entender que o que importa, e é uma coisa que o estoicismo diz muito,
que é você valorizar, é você desfrutar do presente. Então não importa se nesse momento eu tenho aqui 30 pessoas na live. São 30 vidas que estão me dando a chance de eu exercer o meu propósito. Por isso que eu sou muito grato sempre a quem está aqui, porque você me dá a chance todos os dias de exercer o meu propósito. Agora, se eu ficasse nesse jogo da comparação, eu talvez falasse o seguinte: nossa, eu sou um fracasso, nossa, eu faço tudo errado, nossa, eu sou a pior pessoa, eu não sei fazer live, eu não sei falar, eu não sei isso. E aí talvez eu nem estivesse aqui todos os dias. Existem muitas métricas que são de ego. E tem muita gente, claro, que dá importância para isso e tá tudo bem, cada um faz o que quer da sua vida. Mas essas métricas de ego, elas são muitas vezes alimentadas por essas comparações. Então, começa a fazer uma limpeza no teu Instagram. Começa a parar de seguir talvez pessoas que não são relevantes para você, foram talvez em algum momento, você, curtiu lá um conteúdo, fez sentido, mas deixa fluir para a sua vida ficar mais leve. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso fez sentido para você. E se você quiser entrar para a mentoria Coragem Estoica, mentoria em grupo que começa na próxima segunda-feira, só digitar a hashtag Coragem Estoica, você vai receber um link no seu direct para você fazer a sua inscrição, tá bom? A gente já até começou essa mentoria com áudios que eu tô mandando, são áudios diários que eu tô mandando já pro grupo, então você pode ter acesso a esses áudios também. Só que os encontros ao vivo serão 6 a partir da próxima segunda-feira, sempre às segundas-feiras às 21 horas, horário de Brasília. Você pode participar colocando a hashtag Coragem Estoica. Tudo bem? A Marta, você nem imagina quanto é importante para mim. Obrigado. Obrigado, Marta. Gratidão aí pelas suas palavras. Obrigada por isso, obrigado. A Bruna, comecei essa limpeza no Insta durante a blindagem. Boa. E eu garanto para você que fizer essa limpeza, você vai ver como esse bichinho da comparação vai pegar menos em você. Muito menos. Tudo bem? É isso. A gente se vê amanhã, 8 horas da manhã, em mais uma live da blindagem emocional. A gente vai falar amanhã sobre este assunto aqui, olha só. O caminho para superar a dependência emocional. É sobre isso que falaremos amanhã em mais uma live da blindagem emocional, 8 horas da manhã. Tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, sou muito grato pela sua presença aqui e tenha um lindo dia, tá bom? Grande abraço, tchau!